etanol e bioetanol. Neste trabalho, a gente vai apresentar sobre qual a sua origem, como esse recurso é produzido, onde esse combustível é utilizado e como, qual o potencial de uso deste combustível, qual o impacto ambiental e social deste combustível. A origem do etanol e do bioetanol. O etanol vem do processo de fermentação de plantas ricas em açúcares ou amido, como cana-de-açúcar, milho, beterraba e sorgo. Já o bioetanol é obtido através da fermentação controlada e da destilação de resíduos vegetais, onde o etanol e o bioetanol é produzido. O etanol e o bioetanol são produzidos nas usinas a partir de matérias-primas. E no nosso país, as usinas estão concentradas nas regiões centro, sul e nordeste do nosso país. O bioetanol ele é um combustível renovável e ele não prejudica muito o meio ambiente. E a sua forma de álcool puro, ele é muito utilizado nas indústrias e para fazer matérias-primas, como aerosóis, solventes, tintas, e ele é utilizado também como combustível misturado à gasolina. Obrigatório que usam os 20%, que é uma taxa obrigatória do Brasil. O etanol ele pode ser usado também como biocombustível, fonte de energia elétrica ou também para fabricar subprodutos. E a sua aplicação, né, nos postos de combustíveis, o etanol está presente em forma pura ou misturada na gasolina. O etanol comum vendido nos postos é o álcool etílico hidratado, que tem uma mistura de 96% de etanol e o restante de água. O etanol é um biocombustível muito utilizado em automóveis. Ele é obtido através do cultivo de plantas como a beterraba e o milho. Produzido através da fermentação de amido e de outros açúcares, em especial da cana-de-açúcar, o etanol também é chamado de álcool etílico. A matéria-prima é submetida a uma fermentação alcoólica. Essa técnica consiste em, basicamente, adicionar ao caldo de cana micro-organismos que quebram moléculas de açúcar, transformando elas em 2 moléculas de etanol, mais 2 moléculas de gás carbônico. A matéria-prima é submetida a lavagem, moagem, eliminação de impurezas, fermentação, que foi o processo explicado, destilação e desidratação, que é quando o álcool é separado da água. O etanol pode ser utilizado de diversas maneiras. Em sua forma pura, ele é muito utilizado na indústria, sendo matéria-prima de tintas e solventes, aerosóis, etc. Além disso, ele é utilizado como combustível misturado à gasolina em proporção obrigatória no Brasil de 20%, ou ainda no diesel, de forma opcional e que chega a aproximadamente 8%. Já o etanol hidratado é utilizado na produção de bebidas, alimentos, cosméticos, aromatizantes, produtos de limpeza, remédios, vacinas e como combustível de veículos. Esse tipo de álcool é o etanol comum vendido nos postos, sendo o Brasil até hoje o único país que utiliza 100% do álcool hidratado nos tanques. Algumas das vantagens do uso do etanol e do bioetanol são que ele polui menos o meio ambiente, porque emite menos gases na atmosfera, tanto durante a fabricação quanto no uso. É fabricado a partir de substâncias renováveis que dependem apenas do cultivo, diferentemente dos combustíveis à base de petróleo. Gera emprego em todas as etapas de produção, começando pelas áreas rurais, onde ocorrem as plantações, além de ter um custo menor que combustíveis fabricados à base do petróleo. Porém, algumas das desvantagens deles são que o preço do etanol costuma variar bastante ao longo do ano e apenas é viável para o consumidor quando está 30% mais barato que a gasolina. E além de que em dias mais frios, ligar o veículo que está abastecido com etanol pode ser bastante difícil, pois ele perde o seu poder de combustão em temperaturas mais baixas. Matéria-prima de grandes áreas para ser cultivada, resultando em desmatamento e uso de terras que poderiam servir para a produção de alimento. De fórmula molecular C2H5OH, o etanol é uma substância pura, obtida a partir da fermentação da sacarose. Este composto faz parte do grupo de compostos constituintes da função orgânica álcool, que são compostos formados por hidroxilas ligadas a átomos de carbono saturados. O etanol pode ser principalmente dividido em 2 grupos, o etanol anidro e o etanol hidratado.
O etanol anidro é aquele que possui 22% de composição em qualquer composto no qual é adicionado, tal qual a gasolina. E o etanol comum, que é o etanol hidratado, é aquele que pode ser encontrado em postos de combustível para abastecer veículos automotores, tendo em sua composição 95,1% e 96% de etanol, sendo o restante de água. Por isso o nome hidratado, e o etanol anidro é aquele que não possui álcool em sua composição. Agradecemos sua atenção por estar até o fim deste trabalho. Diante dessa preocupação e das demandas cada vez mais altas por energia e alimento, tecnologias vêm sendo aprimoradas para que seja possível produzir etanol a partir de resíduos agrícolas.